Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje nós vamos aqui conhecer a luta dos servidores e das servidoras de Cubatão, que estão em greve há mais de um mês, participando de um grande movimento em defesa da valorização dos trabalhadores de Cubatão e da valorização da prestação de serviços públicos para a população. Um movimento de resistência que tem lutado contra a retirada de direitos trabalhistas que estão sendo retirados pelo atual prefeito da cidade de Cubatão. Estou aqui com a honrosa presença aqui dos servidores que participam do comando de greve, de um grande movimento histórico de Cubatão, com a professora Doroti Pascoal Antônio, o professor e diretor de escola da Rede Municipal de Cubatão, o professor Peter Mas da Silva, e com o Gilvan Ribeiro, que trabalha na área da cultura. Ele trabalha na biblioteca de Cubatão. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo movimento que vocês estão organizando em Cubatão, dando uma verdadeira aula de cidadania, né, fazendo uma grande mobilização para barrar a retirada dos direitos que vocês conquistaram historicamente ao longo dos anos, né, direitos trabalhistas, e que estão sendo agora ameaçados, né, pelo atual prefeito do PSDB, que está implantando uma reforma que já foi feita aqui em São Paulo pelo governo Serra, pelo governo Alckmin, que está destruindo também aqui o funcionalismo estadual. Então, vamos conhecer um pouco desse movimento, dessa luta de resistência de vocês. Começa com a professora Doroti. Doroti, qual é o projeto que o prefeito apresentou que está criando toda essa confusão hoje em Cubatão? Então, nós apelidamos de projeto de maldades. Na verdade, são 3 projetos que ele executou, fez e mandou para a Câmara sem que a comunidade participasse em nenhum momento da discussão. Então, assim, mexe em vários direitos, né? Vocês não foram consultados, servidores, ninguém foi consultado, veio de cima para baixo? População, ninguém, em nenhum momento. De cima para baixo, passou para a Câmara e levou para aprovação, simples assim. E em nenhum momento nós pudemos ser ouvidos. Então, isso gerou um grande mal-estar. Nós não permitimos, né, nós não aceitamos que isso acontecesse e aí gerou tudo o que está acontecendo lá em Cubatão. Entramos em greve e estamos já hoje, 38º dia, isso, né? Exatamente. Tentando resistir a tanta maldade. Conseguimos agora, há uma semana aproximadamente, que ele nos ouvisse. Depois de 20 e tantos dias que a categoria já estava em greve, né, professores, servidores em geral, através das mães, a comunidade se uniu, não dá mais para ficar assim, o senhor tem que ouvir, né, o que eles têm a dizer, as reivindicações, tem que sentar e conversar, tentar uma negociação. Então, a partir daí, da entrada das mães em cena, ele resolveu negociar. Então, assim, começou, né, a ter um momento de negociação. Então, assim, ainda está bem, a gente está engatinhando nisso, mas pelo menos já conseguimos sentar para tentar uma negociação. Peter, eu acompanhei, né, algumas manifestações de vocês e percebi que vocês têm um grande apoio da comunidade, como a professora Doroti colocou, os pais, as mães estão participando ativamente, há um apoio da população, a população entende que a luta de vocês é uma luta que vai beneficiar a população, porque como envolve todo o funcionalismo público de Cubatão, se não houver a valorização dos servidores, não haverá qualidade na prestação dos serviços públicos. Então, ela tem esse diferencial. Agora, em relação à Câmara Municipal, a Câmara Municipal aprovou o projeto do prefeito, não houve nenhum tipo de resistência da Câmara Municipal? Não. Desde que o prefeito mandou os projetos de lei para a Câmara adotou a mesma postura do Executivo. Não foi proposto nenhuma audiência pública, nenhuma discussão com a comunidade e nem com a categoria de servidores. E no dia em que o projeto foi pautado, dia 28, ficou o dia marcado na cidade, porque nós tentamos convencer, né, os vereadores a que tivessem bom senso e não pautassem o projeto naquela tarde, e nós fomos reprimidos com violência pela Polícia Militar e o projeto acabou sendo pautado à revelia da categoria, né? E a partir desse evento, a greve acabou crescendo. Então, companheiros nossos que não tinham aderido ainda à greve,
aderiram ao movimento, e isso também foi determinante para a população se posicionar ao lado dos servidores. Porque Cubatão, Gianazzi, ela tem uma característica, ela tem algumas peculiaridades. Então, é uma cidade em que a população depende muito dos serviços públicos, né? Porque é uma cidade que tem uma arrecadação gigantesca, uma cidade que deveria ser rica, né? Pela arrecadação, tem um polo industrial. No entanto, a sua população é pobre e sofrida. E é um povo muito generoso, né? A relação que nós temos com a comunidade nas escolas, nas UBS, e atrelado a essa identidade, né, de trabalhadores, acabou favorecendo o nosso movimento. E hoje, inclusive hoje, a gente tem uma passeata acontecendo em Cubatão, que vai na avenida principal da cidade até o Ministério Público e depois ao Paço Municipal, que foi capitaneada pelas mães. Então, as mães de alunos das escolas municipais organizaram um movimento e convidaram os servidores para tomarem parte nesse movimento em defesa dos serviços públicos de qualidade e da escola pública. Tá. Gilvan, você que aqui nós estamos com dois professores, Dorothy, professor Peter, que são servidores da educação. Você é um servidor da Secretaria da Cultura, né, de biblioteca, trabalha em biblioteca. Tem outros setores envolvidos também, além da cultura e além da educação, na greve? É uma greve de todo o funcionalismo? Tem funcionários da assistência social, tem funcionários de setores da própria SEMI, na Secretaria da Educação, né? Inclusive, essa greve, ela teve uma expansão que passou a abarcar não somente nós do serviço público, sim aos servidores agregados que trabalham nas escolas, principalmente nas escolas, como é o caso da Cursan, que é uma estatal que trabalha lá em conjunto com os professores e os administrativos da escola, prestando serviço de merenda e de limpeza nas escolas. E esse prefeito, já na semana passada, ele, em toque de caixa, ele quis extinguir a Cursan. Extinguiu de fato. Extinguiu de fato a Cursan, colocando 540 funcionários dessa estatal na rua. Aumentando o desemprego. Aumentando mais o nível de desemprego, que estava hoje na faixa de uns 9 mil desempregados na cidade, ele colocou mais 540 para fora. E esse grupo de funcionários da Cursan veio a somar conosco, pedir ajuda, né? E nós, como nosso movimento do comando de greve, nós juntamos a eles em solidariedade, entendeu? Somando forças, e conseguimos junto com eles reverter um diálogo com o prefeito, e ele abriu um espaço de mais 30 dias para que se extinga em definitivo a própria Cursan. Só que nesse entremeio, ele já tinha 2 empresas que foram colocadas na discussão junto com a vereança, e que é uma empresa chamada Chef Grill, e a outra empresa é a Demax, que iriam abarcar uma parte desses empregados que trabalham nas escolas, entendeu? E fazendo um contrato com caráter emergencial. Então, a greve, ela pega uma questão, criou uma amplitude tão grande que a necessidade imediata, como o próprio colega aqui, o Peter falou, imediata de resolver o caráter particular de uma comunidade carente, em que esse prefeito, não sei, por puro oportunismo, quer extinguir essa empresa, alegando que ela tem um grau de endividamento muito alto, sendo que o próprio setor de finanças da Cursan apontou que o endividamento que ele disse que existia na empresa não era real. Na verdade, é um processo clássico de privatização. A Cursan é uma empresa com capital 99% público da prefeitura e 1% privado. Então, hoje, a proposta do prefeito é extinguir a Cursan, que é uma empresa de economia mista, e colocar no lugar, prestando serviço de limpeza e merenda nas escolas e em outros próprios, empresas privadas, né? Então, como o Gilvan colocou, uma cidade que tem 9 mil desempregados do polo industrial, né, que a gente chama lá o PAT, né, um pessoal que está organizado também, lutando para conseguir emprego. Tem a questão dos serviços públicos, né, o ataque ao serviço público. E agora mais 540 desempregados. É uma situação explosiva, né?
E principalmente no momento de crise, de desemprego e de inflação crescente, os serviços públicos são mais necessários ainda. E na contramão do que deve ser feito, né, que o bom senso indica, o prefeito retira o direito dos servidores e destrói as redes de assistência social, educação, saúde na cidade. Bom, o hospital está fechado até hoje, né? Não nascem mais crianças em Cubatão, mesmo? é uma tristeza. E com relação a essas empresas, a gente tem notícias de que elas já têm processos contra elas em outros municípios, né, que elas prestam serviços. Então, tem notícias que em Peruíbe, a merenda, né, a empresa que presta serviços de merenda, tem processos investigando merenda estragada, enfim. Essa empresa que está vindo ficar no lugar da outra, entendeu? Na verdade, parece que o prefeito está implantando o ajuste fiscal, né? Toda essa pauta geral do Brasil está sendo implantada com muita força ali de ajuste fiscal, corte de investimentos, privatização, terceirização. Ele está sendo talvez mais realista do que o rei. Exatamente. Agora, professora Dorothy, quais são os principais benefícios que esse pacote de maldades tem? Quais benefícios são retirados na aprovação desses projetos? São 44 itens. Nossa, tudo isso. Muita coisa. Então, assim, férias, as nossas férias a gente recebia 100%, né, integral. Ele cortou pela metade, 50%. Então, esse impacto é muito grande, porque tem trabalhadores que recebem um salário mínimo. Então, fica esperando chegar as férias para poder colocar a vida em dia, né, acertar as contas. E conta já com esse dinheiro, que já recebe isso há muito tempo. Então, de uma hora para outra, não tem mais isso no seu orçamento. Horas extras, que também muitos funcionários, né, de vários setores conseguem melhorar um pouquinho os seus rendimentos fazendo horas extras. Ele está diminuindo de 100% para 70%. Então, assim, esses dois pontos financeiros são muito impactantes. Assim, e esses dois pontos são aqueles que ele está tentando negociar, né? Se vocês voltarem para a greve, porque a gente já está em greve há 38 dias, é isso, né? Há 38 dias em greve, então assim, ele está tentando negociar isso. Se vocês voltarem, eu mexo nisso aqui, mas também não diz como que vai mexer. Então esses são dois pontos importantes. Com relação a faltas, né? Nós temos a cada ano, anuênio, 1% no salário, se você não tiver faltas e tal. Ele está colocando faltas médicas, que eram possíveis, né, na lei anterior. Ele está colocando faltas assim absurdas, acompanhante, falta médica por doenças, né, Peter, me ajude. Como impeditivo para a evolução na carreira. Né? Em termos de... Aquela que é mais explicar com relação ao tempo de efetivo exercício. Ele colocou essa regra, em vez de se contar 365 nos dias corridos, sem nenhum tipo de falta, se a pessoa faltar 3 dias e ir ao médico, ele vai ter que trabalhar 368 para considerar o efetivo exercício de um ano. Então, assim consecutivamente, são vários pontos elencados dentro da própria lei que ataca principalmente a contagem de tempo de serviço e a contagem de tempo para conquistar esse 1% de anuênio. Né? E parece que ele reproduz uma boa parte da legislação já, como eu disse, aprovada aqui no Estado. Uma delas é a falta médica, né? Aquela falta, o limite para que uma servidora, um servidor possa ir ao médico. Eu fico imaginando uma professora gestante que precisa fazer várias consultas, né, de acompanhamento. Então ela tem um limite, eu não sei se de 6 horas agora, de seis faltas, como isso, aqui então, no Estado. inclusive as faltas abonadas, né? Nós temos 6 faltas abonadas ao ano. Então, em 5 anos, que é o período para você conseguir ter direito à sua licença-prêmio, que na verdade a licença-prêmio ela existe, né? Mas eles acabam não nos permitindo, nem em gozo, porque você tem que ter um outro servidor para colocar no lugar e nem sempre isso é possível. E em pecúnia também, desde a administração passada, que a gente já não conseguia, né, ter essa licença-prêmio em pecúnia. Então, assim, são 6 faltas abonadas ao ano, em 5 anos, 30 faltas. Se você tiver 30 faltas apenas, você consegue a sua licença-prêmio em gozo, em pecúnia não mais. Entendeu? E para aposentados também, tirou em pecúnia.
enfim, são vários direitos retirados. Na verdade, Janase, é um monstrengo, né? Esse projeto é um Gigante, monstrengo e que mexe na estrutura de carreira dos servidores municipais de Cubatão. E você tem razão, é uma cópia escarrada do que tem se implantado no governo estadual, com o PSDB. Né? Então, a nossa luta é de resistência para que a carreira do serviço público municipal não seja degradada, não seja destruída, né? Como alguns setores da carreira pública estadual, quem deu aula no estado sabe, né, do que eu estou falando. O professor categoria O, Exato. né, duzentena, quarentena, logo logo ele implanta lá também. Exatamente. Né? Ainda mais agora com a aprovação da lei da terceirização, pelo governo federal, pela reforma trabalhista, eles ficam à vontade para fazer mais maldades. Ainda agora, uma coisa que me chamou a atenção, e me chama a atenção em Cubatão, é que a retirada de direitos, os ataques aos servidores é suprapartidário, né? Porque a gestão passada também, né, fez isso, sim, perseguiu inclusive servidores. Nós temos aqui inclusive um livro lançado que eu queria mostrar aqui agora não é mais funcionário público de Cubatão, não, ele está no Estado agora, é o Itamar Esperanto, que escreveu, era funcionário de escola pública, e ele escreveu esse livro, participou de um grande movimento de resistência também, isso na gestão do PT, sim, né, porque a prefeita Márcia Rosa, perseguiu os funcionários, havia um processo, queria exonerar funcionários, servidores da educação que fizeram greve, fizeram um trabalho também de resistência. Até tem 2 livros do Itamar Esperanto falando sobre esse movimento aqui. E eles lutaram muito, vocês também, eu sei, é um movimento de resistência. E esse prefeito, ele veio também na mesma toada, né, no mesmo diapasão, piorando agora a situação. E eu vendo o livro aqui, eu lembrei muito da nossa querida professora Jocely, que não está mais entre nós, mas está, na verdade, nos nossos corações, que foi uma grande batalhadora, participou muito desse movimento, não era uma das perseguidas, mas apoiou integralmente o movimento até o fim, esse movimento de resistência. Mas e agora vem o novo prefeito e dá continuidade a esse desmonte, né, dos direitos dos servidores. A administração passada, que era do Partido dos Trabalhadores, eles tentaram levar a mesma política, né, de corte de direitos, inclusive esses colegas que foram processados, e não são os únicos, né, eu próprio tenho um processo aberto pelo ex-secretário de Educação do Partido dos Trabalhadores, que era o senhor César Pimentel, e eles foram processados numa campanha salarial. Esse pacote de maldades do prefeito Ademário, do PSDB, ele, em parte, a gente já teve a tentativa do Partido dos Trabalhadores de colocar alguns itens desse projeto já no ano passado, e que também precipitou uma greve na cidade. Então, os servidores, o ano passado, pararam durante 13 dias por conta da retirada de direitos com relação às faltas médicas, que foi tentado pelo secretário de Educação, César Pimentel, e pela prefeita Márcia Rosa, do PT. E esses colegas e vários outros foram processados, o professor Michel foi processado, a professora Terezinha, enfim. E depois houve um desgaste muito grande da administração, eles acabaram perdendo a eleição, e agora o Ademário venceu a eleição com a promessa de reabertura do Hospital Municipal. E para nossa surpresa, talvez para alguns não fosse surpresa, mas para a categoria de modo geral foi surpresa que num espaço tão pequeno de tempo, né, num curto período aí, de 3 meses de administração, ele ressuscitou todas as propostas que a categoria havia combatido ano passado e ainda colocou muitos outros itens. Foi como a Dorothy falou, nós elencamos 44 itens que desmontam a carreira do servidor. Então é lamentável a gente perceber que no país parece que os partidos, independente de quem assuma o poder, parece que existe uma política que é única. O ajuste fiscal parece que é defendido por quase todos os partidos, né? Que é até ligado tanto o fora PT do Estado. como também o PSDB, sim, sempre defendeu. O estranho é o PT defender. Né? Então, a novidade é o PT fazer isso, que
em tese, seria contra. Exatamente. E com relação ao que o Peter falou, né, aí entrou o PSDB. Muita gente achou que ia melhorar, né, Peter? Porque a gente estava tão massacrado com o governo do PT que tudo que viesse nós achávamos que seria melhor. Apesar que quem já conhecia o PSDB sabia que não era bem assim. Aí o PSDB veio e trouxe, né, alguém que já tinha todo o conhecimento, né? Tem a secretária de gestão que a gente não pode deixar, né, de citar. Que vem do Estado, né? Vem do Exatamente. Estado, isso, do RH, que já sabe tudo como funciona e que simplesmente pegou e colou lá em Cubatão, né? E compram aqui. E uma pessoa bem difícil, a dona Ivani Bassotti, assim, nessa reunião que teve com o prefeito, com as mães, que foi o primeiro momento que o prefeito sentou para tentar ouvir, né, tentar negociar, ela é irredutível, por ela não se mudava uma vírgula. O prefeito ainda, né, aqui, ela irredutível. Então, assim, a gente ainda deu, né, um azar de ter essa pessoa para estar colaborando e confirmando toda a maldade do pacote. Agora, Gilvan, eu fiquei assim muito impressionado, chocado com a posição da Câmara Municipal de Cubatão. Eu estive lá, inclusive, no dia da tentativa da primeira votação, que não houve por conta da resistência, da ocupação, e tive uma reunião com todos eles, praticamente, quase todos os vereadores, com o presidente da Câmara Municipal, e eles falavam da deficiência orçamentária, havia uma crise, e eu disse a eles que não resolveria fazer ajuste fiscal cortando benefícios dos servidores, isso não resolve a situação do orçamento da cidade, mas sim, se eles quisessem realmente resolver essa questão, eles teriam que pressionar a prefeitura a cobrar a dívida ativa, que é altíssima da cidade, dos grandes devedores da cidade, as grandes empresas, né, que devem milhões para a prefeitura. Eles poderiam buscar outras alternativas. E eles não me ouviram, não deram a mínima atenção para essa colocação que nós fizemos e também que eles tratassem de fazer uma fiscalização nas desonerações, porque tem alguns setores econômicos que são beneficiados com isenções fiscais. Sim. Mas eles não ouviram, até porque me parece que talvez muitos sejam aliados desses setores na cidade, não sei se algum vereador foi financiado pelos setores econômicos, mas eu creio que sim. Tem aqui como provar, né, porque é assim no Brasil inteiro, mas eles não querem fazer esses enfrentamentos, preferem atacar os servidores e a população, cortando os recursos das áreas sociais, e sobretudo nessas áreas estratégicas, educação e cultura. Mas eu fiquei chocado com o comportamento de passividade da Câmara Municipal, os vereadores apoiando cegamente o projeto do prefeito, sem questionamento, sem audiência pública, sem nenhum tipo de resistência, de questionamento mais crítico. Né? Nós inclusive, Janazzi, cobramos muito da Câmara que os vereadores aprovaram sem ler o projeto, eles não conheciam totalmente o projeto. Né? E você tem razão. Na verdade, o que nós temos em Cubatão é uma relação promíscua entre o polo industrial e o poder público. Né? As pessoas, o serviço público é secundarizado. Né? E você tem razão, e nós cobramos isso duramente do prefeito, né? Que tivesse uma gestão que diversificasse a receita do município, que não ficasse presa só à questão da produção, tem uma área de porto que pode ser utilizada, né? A questão do turismo e tal, a questão das isenções fiscais foi apontado para ele como uma necessidade de gestão do município, né? O passivo ambiental, e tem várias questões, a dívida pública do município, só que nós não conseguimos sensibilizar nem o executivo nem o legislativo. A impressão que dá é que nós, servidores, somos um estorvo no orçamento, né? Eu acho que eles pegam a categoria em si como um bode expiatório de toda a questão do ajuste fiscal. Eles querem que a gente pague um preço e dê como exemplo para a macro nacional do seu próprio partido e como balão de ensaio que Cubatão deve ser, na cabeça deles, como um projeto de transformação neoliberal, entendeu? Que o PSDB tenta implementar em todo o país. A política que é colocada por ele assemelha-se à de Temer, lá em cima em termos de reforma previdenciária, e assemelha à de Temer em todos os sentidos. Então eu acho que Cubatão, com seus 15 vereadores, mesmo na heterogeneidade de cada um seguindo uma sigla diferente, a gente vê até o próprio Partido dos Trabalhadores lá em conivência com o pacote. Tem 3 vereadores, né? 2 vereadores do PT, em total conivência com esse pacote. Eles acabaram votando contra a aprovação por uma ameaça do partido, né? Porque nós denunciamos
no estadual, que seria um absurdo, né? Eles votarem. votaram. Então, na prática, não há oposição em Não há Cubatão. oposição. É uma extensão. Não tem. É uma Aqui na extensão. Assembleia Legislativa, aqui eu falo que aqui é um puxadinho do governo Alckmin aqui, Lá idem. porque eles controlam tudo aqui, mas ainda tem pelo menos 18 deputados entre os 94, você tem um contraponto mínimo, que é pequeno, mas tem. Mas lá eu senti naquele dia, vocês estão me confirmando que não há oposição. Não há mesmo. Não havendo oposição, não há fiscalização das A avaliação ações que do você fez é Executivo. perfeita, Quem que que tá vai acontecendo lá, fiscalizar? né? Não tem fiscalização. Se os vereadores estão todos comprometidos com a prefeitura, são base de sustentação, isso é ruim, né? Porque vocês ficam sem interlocução na Câmara Municipal. Exatamente. Chegou ao ponto de vocês terem Exatamente. de ocupar a Câmara, uma ocupação pacífica, democrática, e a ocupação hoje é um instrumento de luta dos trabalhadores em todo o Brasil e no mundo. E vocês ocuparam para impedir, pelo menos naquele momento, a aprovação do projeto, daquele pacote de maldades. Então, mas como você disse, é realmente um laboratório, eles querem mostrar, né, que é possível fazer ajuste fiscal, massacrar os servidores, mas só que todo movimento, ele traz no seu bojo a contradição, né? E a contradição é que também, ao mesmo tempo que é um pacote forte de maldades, ele também cria um grande movimento de resistência, que é o movimento de vocês. Mas nós vamos voltar a conversar, fazer um pequeno intervalo aqui, a gente volta debatendo esse tema importante, que é a resistência e a luta dos servidores e das servidoras de Cubatão. Estamos de volta aqui com um debate importante, falando da luta, da resistência dos servidores de Cubatão, que estão sendo oprimidos, que estão tendo seus direitos e seus benefícios retirados pelo atual prefeito do PSDB. Doroti, nós estávamos falando aqui da questão da resistência, mas também do apoio popular. É uma greve que tem algo especial, porque vocês são servidores públicos, mas os servidores normalmente são criminalizados pela mídia, pelos governos, e tanto a mídia como o governo, eles tentam jogar a população contra os servidores. Em Cubatão, isso não está acontecendo. O contrário acontece. Há um apoio popular, as mães estão participando, a sociedade participa, mas defendendo os servidores. Defendendo, porque essas mães, né, que estão mais próximas ao nosso movimento, elas têm a consciência de que um servidor feliz, né, bem valorizado. Valorizado. Ele vai realizar um trabalho de muito mais qualidade e isso vai reverter para a população. Então, as mães estão com a gente. Hoje, inclusive, lá em Cubatão aconteceu um grande ato. Elas foram até o Ministério Público, né? Acho que o Peter já comentou isso. E com relação à nossa Câmara de Vereadores lá, né, que é uma extensão do gabinete do prefeito, essa Câmara pode não fiscalizar, né, o prefeito, mas essa população, essas mães, a partir dessa greve, Gianazzi, nunca mais serão as mesmas, eu tenho certeza disso. Quando tudo isso passar, e nesse processo, né, isso já está acontecendo, elas vão lá, batem na porta do gabinete, conversam e discutem e querem saber o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que passando tudo isso, Cubatão não será mais a mesma, será uma outra cidade com cidadãs, né, e cidadãos muito mais conscientes. Até porque vai aumentar o nível de consciência política da população, né, dos servidores, mas também dos pais, de alunos, das mães. Porque existe uma percepção clara da comunidade da necessidade social da escola. E dentro dessa necessidade social da escola, e também existe a grande parte da população que usa o serviço público, assim como a escola, deixando os seus filhos lá, vive em situação de subemprego. Cubatão tem 65% da cidade constituída de moradias de favela, entendeu? Que precisam necessariamente da escola. E necessariamente os pais deixar seus filhos na escola. E sabendo que a escola não tem uma condição mínima de higiene, não tem condição mínima de habitabilidade até, as escolas estão caindo aos pedaços, entendeu? Tem escolas que têm infiltração de água caindo na sala de aula, entendeu? Molhando salas e crianças ali em meio a poças d'água estudando, não tem condição nenhuma. Então, esse clamor da própria
clamor social da própria sociedade cubatense, das mães, ela vem também de encontro a esse raio-x, essa radiografia do que foi feito no governo passado, que deixou realmente as escolas sucateadas, entendeu? Fizeram reformas assim, por cima, apenas pinceladas de reformas e reformas milionárias. E que até hoje não houve auditoria nenhuma nesse governo a respeito dos processos anteriores e nem no processo de transição, de entrega desse grau de endividamento que o governo Ademar diz que existe, mas ele não apresenta transparência de números algum para a sociedade e para a discussão. E em menos de 3 meses já põe um pacote de maldade sobre as nossas cabeças, revoltam tanto a sociedade como revolta também todo o corpo de funcionários. Eu acho que essa é a minha avaliação com relação a esse ponto aí e que me deixa, de certa forma, indignado, porque eu sou filho de Cubatão há muito tempo. Cheguei nessa cidade com 6 anos de idade. Hoje já estou passando de meio século, mas estou aí. Então é importante isso, essa questão da fiscalização, como não tem oposição, não tem fiscalização pela Câmara Municipal, porque o Poder Legislativo ele tem que fiscalizar. Ele não só legisla, ele tem que representar a população também e fiscalizar o Executivo. Mas é muito importante que haja essa mobilização, que a população fiscalize. Mas eu quero dizer a vocês também que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele também fiscaliza as contas, né, o município presta contas para o Tribunal de Contas. Então, e qualquer pessoa pode acionar o Tribunal de Contas, né, em relação a irregularidades na prefeitura, porque no final as contas serão julgadas e fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fiscaliza os municípios. Então é muito importante que a população saiba disso e vocês também. Então, além da fiscalização dos servidores e da população, o Tribunal de Contas também vai fiscalizar e nós vamos acompanhar aqui pela Assembleia Legislativa também a administração. Já que não tem oposição lá, a gente vai fazer uma fiscalização, dar uma atenção especial para o que vem acontecendo em Cubatão. Inclusive, Janazzi, foi um dos argumentos que nós utilizamos com o prefeito, de que uma mudança estrutural da forma como essa mudança foi feita, né, sem discussão e na amplitude de desmonte da nossa carreira mesmo, ela não poderia acontecer sem, pelo menos, além da discussão, esperar o primeiro quadrimestre para a gente poder avaliar como estão de fato as contas do município, porque o Tribunal de Contas do Estado, inclusive, ele aponta que a folha de pagamento está em 48%. Então está longe ainda do limite prudencial. Então não existe nenhum motivo econômico para fazer uma política de arroxo não existe. Dos servidores. A impressão que dá é que realmente o servidor público de carreira hoje é um estorvo, né, no orçamento. Então o que dá a impressão é que querem se livrar da gente. Exato. E só para arrematar essa questão da participação da comunidade, eu acho que esse foi o grande diferencial do nosso movimento. Foi a participação da comunidade, da população e apoio aos servidores, que não é algo comum, né? Diante do que você falou da propaganda governamental e midiática, né, que destrói, desmoraliza os servidores, a tendência é que a população ou fique contra, né, ou não se envolva, né, se omita, né, na discussão. Em Cubatão foi diferente. Eu acho que meus colegas já pontuaram, mas acho que a questão é essa. A clareza de que os serviços públicos são necessários numa cidade empobrecida, com uma população sofrida e muito generosa, né, e a identidade que eles têm de trabalhadores conosco, porque assim, eles também estão sofrendo. O emprego é monstruoso na cidade, né? O polo industrial demitiu muitas pessoas, então hoje a gente tem uma grande parte da população, já beirando 10 mil pessoas, sem emprego, né? E a inflação crescendo, essas pessoas acabam sofrendo mais, necessitando muito mais dos serviços públicos. Então acho que esse é o diferencial, que eu acho que fica uma lição para o Estado de São Paulo, para a Baixada Santista, mas para todos os servidores do Estado de São Paulo, de que criem estratégias de generosamente explicar o que está acontecendo para a população e trazer a população para lutar junto pelo hospital público, pela escola pública, pela assistência social, porque é fundamental que os servidores, os trabalhadores, se unam com a população. Então os trabalhadores unidos, a possibilidade, a chance de a gente conseguir reverter não é só esse pacote de maldades que a gente está tendo no município, mas toda essa maldade que vem desde o governo federal, passando pelo governo do estado e pelas prefeituras, a chance de a gente reverter isso é muito maior com o apoio da população. Sem dúvida. E lá também eu falei do dado novo da greve de vocês, que é o apoio popular, que não é fácil conseguir, né, por conta de toda a ideologia que existe, da propaganda que é feita pela mídia contra os servidores.
Mas tem um outro dado novo, que é o comando de greve. Vocês estão também mostrando que existem formas alternativas de organização. Lógico que tem 2 sindicatos lá, né, dos servidores, dos professores, tem o seu peso, mas também isso cresce muito no Brasil e no mundo, os movimentos alternativos, né, que surgem como instrumentos também de mobilização. E o comando de greve de vocês tem crescido muito e tem muita legitimidade na prática ali de mobilização e tem o reconhecimento de toda a população, mas sobretudo dos servidores. Sim, é verdade, você tem razão. Inclusive os colegas estão agora trabalhando lá pela greve, né? Tem um grupo reunido com os sindicatos, junto com o prefeito e a Câmara de Vereadores negociando a questão dos PLs e do dissídio. Tem um grupo acompanhando as mães no Ministério Público. Nós cumprimos essa tarefa de vir aqui falar com vocês. E realmente um pessoal assim sensacional, é um grupo muito bom. Ele começou a se constituir na greve passada, né? E eu acho que essa questão da linguagem também foi determinante. Então aquela linguagem que a gente aprendeu no movimento sindical lá do ABC, né? E de falação, caminhão de som, né? E palavra de ordem, ela está sendo substituída por uma atividade mais lúdica, mais pedagógica, mais horizontal. Então tem muita assembleia, muito debate, atividades culturais, artísticas, né? Muito trabalho de base com a comunidade, né? Então realmente é algo a ser pesquisado, né? Pelos sindicatos. Agora tem uma outra coisa também, Gilvan. Oi. Sobre a região, a Baixada Santista passa por esse processo, né? Santos, por exemplo, vive um momento difícil também. Os servidores fizeram greve, estão sendo perseguidos pelo prefeito autoritário. Certo. Eu falo que é mesmo, que foi aqui deputado estadual, Alexandre Barbosa, está perseguindo os servidores, não permitiu a reposição de aulas, não quer pagar os dias parados, não quer negociar, na verdade. Os trabalhadores querem repor, mas ele não quer. Há um movimento nesse sentido também em algumas cidades da Baixada, não é isso? Isso, eu acho que tem crescido mesmo essa liberdade de expressão que não seja seguida pelo que é norteado pelos sindicatos, entendeu? Existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa radicalização no discurso, uma colocação diferente do que eles dizem enquanto eles estão no aparato sindical. Eles querem direcionar, né, as conversas, mas entre eles fica naqueles status do sindicato e conversando diretamente com os governos e sem escutar o que as bases falam, né? E a gente, ao contrário, a gente tem uma liberdade de expressão. O comando que a gente faz, o comando de lutas, o comando de greve, realmente é um comando que expressa a vontade do que a base quer colocar adiante. Então a democratização é mais direta, não é representativa. A nossa é mais participativa. É democracia direta, é né? participativa. Direta, todo mundo participativa, participativamente nas decisões. Tem um único líder, né? Não Todo mundo é existe. líder. Exatamente. Todos nós estamos ali, todos nós estamos discutindo. Hoje viria uma outra pessoa aqui no meu local, que é uma pessoa com... Eu até admiro muito ele, o Paulo Sebastião. Ele estaria aqui no meu lugar, mas ele esteve num outro evento importante também. Ele está cumprindo uma outra tarefa no Então eu vim cumprir a tarefa dele, até meio inseguro aqui. Mas falei, não, eu vou lá falar um pouco do que eu sei, né? Mas é isso, mas eu sei, pelo acúmulo de experiência que eu fui adquirindo enquanto musculatura, participando desse grupo. É um grupo que todos são solidários e abertos um com o outro, não tem essa de estrelismo, ninguém também se ofusca e a gente vai crescendo junto. Tem espaço para todo mundo. Tem. Sim. E quem quiser chegar, chega. E a luta, só para lembrar, a luta dos nossos amigos lá de Santos, servidores de Santos, né? Também ficaram 40 dias em greve. O prefeito, de forma autoritária, cortou o ponto, não negociou a anistia dos dias, né? Foi uma luta legítima também, que tinha o apoio da população de Santos também. Então a gente precisa render homenagem, porque eles foram, os sindicatos lá, o Sindicerv de Santos, um abraço para o pessoal lá, é um sindicato de luta também, o Flávio, o Cássio, e eles deram o start, né, na nossa região, lá na Baixada Santista, com essa greve de 40 dias tal, e que agora acabou sendo judicializada a questão das faltas. E nós aqui rendemos a nossa homenagem e continuamos apoiando. Inclusive, eles também apoiaram muito o nosso movimento. Existe uma
uma parceria Vocês estão também sintonizados. exato, entre as cidades e alguns sindicatos de luta, infelizmente a minoria, né? Mas alguns sindicatos têm se solidarizado e a gente tem feito um movimento de unidade de frente, né, da classe trabalhadora na Baixada Santista. Agora, os ataques aos servidores, em geral, ele também é feito pelo judiciário, né? Lá, tanto em Cubatão como em Santos, a justiça tentou impedir o direito de greve, não foi isso? A pedido dos prefeitos. Exato. Parece que em Cubatão também ele pediu para que vocês fizessem dia. greve só com 20% da 20%. categoria. Daí não é greve. Daí não é greve. E às vezes Em coisas Santos absurdas. também. Santos também, 20%, e o ano passado na Aí não é outra greve, aí era é o- 10%. Não, e São eliminar coisas- saindo do final de semana é uma coisa absurda. É. assim, né? Infelizmente, a gente fica decepcionado com o poder judiciário, né? Porque, na verdade, a gente entende que não existe essa imparcialidade, né? Até na porque a avaliação. greve é um direito, está garantido pela Constituição. Você não pode ter um impedimento para fazer uma greve. A Claro. greve é o Ainda instrumento de temos, luta né? dos trabalhadores. É a única arma que ele tem para tentar a negociação. Enfim, é um absurdo Vão isso. querer tirar, né, É. Ginásio? Logo mais. Aqui em São né, Paulo, por ainda- exemplo, na greve geral, o prefeito Dória tentou impedir que os servidores fizessem Sim. greve, ameaçou, fez um vídeo, soltou um comunicado, ameaçando, constrangendo, cometendo assédio moral. Nós tivemos aqui um caso de um subprefeito aqui de Pinheiros, tentando, constrangendo funcionários, pedindo para que os funcionários dormissem na subprefeitura. Agora o Ministério Público está investigando, falando que aquilo é trabalho escravo, não pode, né, dizendo que pode fazer greve, mas não em dia de trabalho. Um absurdo total. Né? E o Dória disse ainda, o prefeito de São Paulo, que é do PSDB também, da mesma linhagem, da mesma falange do prefeito de Cubatão, da mesma falange do prefeito de Santos, ele disse que o trabalhador que faz greve é trabalhador vagabundo e preguiçoso. Isso, nós repudiamos, ele foi acionado também agora, nós entramos com uma representação no Ministério Público, para mostrar o nível desses novos governantes, principalmente do PSDB, um absurdo, há um rebaixamento total. E o que deixa a gente muito chateado, porque esse argumento foi utilizado também com a nossa categoria, né, de que nós seríamos baderneiros, né, quando teve um enfrentamento com a polícia, que nós, em nenhum momento, o movimento foi violento ou depredou patrimônio, a gente sempre se organizou de forma pacífica e democrática lá na cidade. E a polícia e o poder público não entendeu dessa forma e agrediu. Vocês têm os vídeos aí, está rodando na internet. E esse discurso de que nós somos baderneiros, vagabundos, né, na verdade, mascara aquilo que a sociedade já não é mais boba e está vendo. Né? Eu acho que baderneiro são as pessoas que desviam milhões, aí como o Belém, né, o Alckmin, o Aécio, enfim. Eles têm que olhar para o partido, para o PSDB, e ver o que está sendo feito. Né? Então, assim, para mim, desviar milhões do serviço público, que podia ser investido em escolas, em hospitais, em merenda. Aqui desviaram a merenda Exatamente. escolar, né? Aqui teve Então, tem a máfia da merenda escolar. Isso para mim, para a população, isso está ficando muito claro na Lava Jato agora, né? Isso é baderna. Né? Isso é bagunçar a sociedade, bagunçar a vida das pessoas. Então, assim, eu repudio essas afirmações deles, né? E eu rebato aqui que oportunistas, baderneiros, são eles. Não o servidor e nem a população. Sim, porque eles estão saqueando os direitos dos trabalhadores, dos servidores e, sobretudo, da população, cortando no orçamento da área social, que isso é gravíssimo, né? De quem mais precisa do Estado não vai poder contar com ele porque eles estão cortando os prefeitos e governadores e, sobretudo, o governo Temer também, então, mais ainda. Pois e a gente é obrigado a todo dia se confrontar com esse tipo de argumento. Então, enquanto você vê José Serra, Alckmin, né, desviando milhões para a Caixa 2 de campanha e os serviços públicos sucateados, né, a gente é obrigado a ouvir esse tipo de propaganda de que nós é que somos os baderneiros. Mas é interessante com relação a essa coisa do baderneiro, né, que normalmente a sociedade vê aquele que vai atrás, que luta, tal, como baderneiro mesmo. E essa greve em Cubatão está sendo tão didática que tomamos bomba da polícia, né, balas de borracha, e foi para todo mundo, foi democrática. Aposentados, tinha grávidas, as mulheres sentadas aguardando, achando, né, que eles iam chegar e iam utilizar o padrão, né, batendo no escudo, né, e aí todo mundo sairia, enfim, mas já chegaram jogando e tal.
Então tinha muita gente ali no nosso meio que tinha essa impressão mesmo, de que nós éramos baderneiros, né, que a polícia está certa, que tem que agir assim. Quando aconteceu contra eles, eles perceberam que, peraí, né, eu não fiz nada, eu estava aqui tentando reivindicar o meu direito, que era entrar na Câmara. Era isso. Esse dia que teve bombas e tal, foi o dia que eles iriam votar, né, em primeira votação o PL, com portas fechadas, iam mudar a lei de portas fechadas. Nós, professores, servidores, população, não poderíamos entrar. Então foi interessante que a bomba foi para todos, entendeu? E assim, a visão que as pessoas passaram a ter foi outra. Então aquele que achava que realmente quem vai à luta, quem, né, é baderneiro, passou a ver que não. Se sensibilizou, não é? né? Se sensibilizou, exatamente. Então a gente, né, diz isso lá em Cubatão, que a nossa greve está sendo muito pedagógica, muito didática. Levar uma bombinha e tal, né? A pessoa acorda e vê que, pera um pouquinho, não é bem assim. Com certeza. Não fizemos nada que não fosse lutar pelo direito. E na verdade os governantes precisam estar atentos com isso, né, Janase? De que as pessoas hoje estão entendendo melhor o que está acontecendo, essa relação promíscua, né, do poder público, do Estado, com o setor financeiro, né? Então, assim, essa retirada de direitos, né, essa política de austeridade, né, para favorecer, né, o rentismo no Brasil, as pessoas não são bobas, elas estão vendo isso, né? Então a classe política e as nossas elites, né, eles precisam estar atentos a isso e mudar isso, né? Em relação à Câmara Municipal, ainda eu fiquei perplexo e chocado com aquela posição da Câmara Municipal e não permitir que vocês entrassem para acompanhar a votação no dia em que o projeto foi aprovado em segunda, Sim. acho que em segunda votação. Segunda votação. Vocês foram impedidos, estava lá a tropa de choque, nós tentamos conversar, enfim, eles não permitiram a entrada da população para acompanhar, ou seja, o povo que é o dono da Câmara Municipal, que financia a Câmara Municipal, é a casa da cidadania e do povo. Então o povo que é o dono da casa foi impedido de entrar. E os inquilinos, que são eles, porque um vereador ele é inquilino, ele tem um mandato e tem prazo de validade de 4 anos. Ele não é o dono da Câmara Municipal. Então os inquilinos ficaram e os verdadeiros donos da casa ficaram do lado de fora. Isso mostra o quanto o processo é antidemocrático, antipopular e antissocial. Né? E o quanto vocês estão certos. E uma ansiedade muito grande, uma pressa muito grande em se votar aprovar, o projeto, exatamente. Sem a debate, qualquer custo, sem audiência pública, sem nada. Com violência, sabe, pressa, sem o conhecimento profundo do que está sendo alterado na carreira, na vida de 5 mil servidores, 5 mil famílias que estão sendo prejudicadas, né? E assim não existe sensibilidade nenhuma, nenhum compromisso com a coisa pública. A gente percebe que, na verdade, em Cubatão, como em todo o país, né, a gente tem um Estado privatizado já, né? É que os interesses privados eles estão acima do interesse público. De fato, é isso que está acontecendo em Cubatão e que não é diferente do que acontece no país inteiro. Com certeza. Olha, nós estamos já chegando no final do programa, então quero primeiramente parabenizar vocês pela luta, pela resistência, pelo enfrentamento, mas sobretudo pela aula de cidadania que vocês estão dando, não só para os habitantes de Cubatão, mas para todo o estado de São Paulo, porque tem muita gente acompanhando a luta de vocês, que está na internet, tem aquela ocupação histórica extremamente legítima e democrática da Câmara Municipal, toda essa movimentação com o apoio, com um fato inédito, o apoio da comunidade, apoio dos pais, das mães, dos alunos. Também tem um outro fato, que é essa mobilização através de outros instrumentos, a criação de outros instrumentos de mobilização, né, que não se restringe só ao sindicato, mas também ao comando de greve, que tem um modelo de organização mais horizontal, mais lúdico, mais criativo. Né? Vocês estão rompendo vários paradigmas, né? E criando outros importantes. Então, com certeza, hoje, os servidores de Cubatão estão ensinando, eu diria que não só os servidores, os trabalhadores da Baixada Santista, mas do Estado de São Paulo e do Brasil. E nós precisamos desse exemplo agora para enfrentar as mudanças, os cortes que estão sendo colocados em prática pelo governo Temer, reforma trabalhista, terceirização, reforma da Previdência e tantos outros ataques às áreas sociais brasileiras. E vocês estão dando aí, mostrando o caminho a ser seguido, né? Com o modelo de organização e com a resistência. Parabéns pela luta de vocês e contem com o nosso total apoio aqui na Assembleia Legislativa. A luta de vocês é a luta de todos os trabalhadores do Brasil. Muito obrigado pela presença. Isso, e em nome do comando de greve, né, e dos servidores de Cubatão e da população de Cubatão,
A gente também agradece ao seu mandato, né, pela abertura aqui no canal de TV de vocês para divulgar esse movimento de Cubatão e o seu apoio também no dia da ocupação da Câmara. A categoria é muito grata. Fundamental a importância pelo seu apoio. Da sua presença, o recuo até dos vereadores em querer estar agindo, levando à reclusão algumas pessoas que estavam lá. Sem o teu apoio naquele momento seria quase que impossível estar revertendo tudo aquilo. Pode contar Obrigada. com a gente, estaremos sempre juntos lá com você. Muito obrigado. Obrigada a nós. E pelo parabéns espaço. pela mobilização. Obrigado. Obrigada.